Bom dia, povo brasileiro, jogadores da seleção brasileira. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui para finalizar o resumo sobre a Copa América. O Brasil, graças aos jogadores, fomos campeão da Copa América. Uma alegria incrível para o povo brasileiro, inclusive para nosso presidente eleito democraticamente, através do voto, Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro é nosso presidente da República, representa toda a área administrativa do Estado brasileiro e muito feliz com essa primeira grande vitória durante o mandato do presidente brasileiro, eleito pelo povo brasileiro, o militar, capitão Jair Messias Bolsonaro. O futebol brasileiro sempre ele evoluiu muito mais com a presença dos militares. A disciplina, a correção, a hombridade, o dever à pátria, vestir a camisa como se estivesse vestindo uma bandeira do Brasil. A seleção brasileira cresceu muito, conseguiu muitas vitórias através dessa influência militar na sua preparação. Militares fazendo parte da comissão técnica, militares brasileiros comandando as delegações do Brasil, como o nosso Heleno Nunes, né? Então, os militares brasileiros, no futebol, na direção da CBF, no futebol em si, melhorou, fez com que o futebol brasileiro evoluísse e chegasse aos títulos internacionais. Então, a presença dos militares junto com a seleção brasileira, sempre foi o motivo de melhor performance e título para a seleção brasileira. Então, eu quero aqui deixar bem claro que dentro desse regime atual brasileiro, onde nós temos um presidente militar eleito pelo povo, certo? Então, a influência desse regime, que tem muitos ministros militares, ajudou e ajudará ainda mais a seleção brasileira, porque os militares têm qualidades humanas que são idênticas e semelhantes à qualidade necessária para o jogador de futebol profissional, para o jogador que representa a seleção brasileira, certo? Então, vocês entenderam. A presença do militar e do nosso presidente junto à equipe melhora, dá mais responsabilidade, seriedade, mais garra para jogar, mais luta, disposição aos jogadores de futebol. Então, quero remarcar aqui que peço, mais uma vez, como eu pedi depois do final da Copa do Mundo, aonde Tite bagunçou a seleção, levando cachorro, filho, mulher e etc e tal, para a seleção na Copa do Mundo da Rússia. Isso é uma forma de desvirtuar a seriedade com que o futebol representa para cada cidadão brasileiro. Tite errou lá na Copa do Mundo, errou aqui durante a Copa América. O grande jogador dessa Copa América, o grande revolucionário, aquele que realmente pegou a responsabilidade, levou para frente, fez a diferença, se chama Everton, comumente chamado popularmente pela população e por todos nós brasileiros como Cebolinha. O Cebolinha foi o grande herói da Copa América. Aí querem dizer que foi Daniel Alves, Daniel Alves foi importante, é um jogador experiente, fez a parte dele, fez o que precisava ser feito dentro do seu personagem como capitão do time, certo? Ele assumiu esse capitaneado, capitaneou e foi o capitão da nossa seleção e cumpriu com dignidade essa função. E
por isso, valorizado sim, mesmo se hoje em dia ele está sem clube, tá aí, foi afastado, pediu afastamento do Paris Saint-Germain e está sem clube. Então, Daniel Alves, ele cumpriu com a sua função como capitão do time, foi muito bem. Muita experiência ele tem 36 anos. Então, o que acontece? Querem jogar os créditos todos em cima do outro jogador. Não, para não dizer que foi o Cebolinha o protagonista da seleção brasileira na Copa América, campeão do Brasil. Cebolinha é um jogador que joga no Grêmio, joga no Brasil. Então, nessa seleção brasileira, tinha que ter mais jogadores brasileiros. Segundo detalhe, ele foi o artilheiro da Copa América. Ele foi artilheiro da seleção. Ele marcou os gols necessários e as ações necessárias quando foi preciso. Certo? Então, eu quero aqui falar que essa seleção brasileira de hoje em diante, espero que o Tite seja afastado da seleção, por vários motivos, e espero e conto com uma atitude mais enérgica a nível da preservação das nossas qualidades, as qualidades humanas do nosso ser humano brasileiro, que foi representado aqui no ser humano muito, muito brasileiro, 100% brasileiro, Cebolinha, Everton, atacante do Grêmio, que joga o Campeonato Brasileiro, que joga o Campeonato do Rio Grande do Sul, que mora no Brasil, que vive no Brasil, tá certo? Então, preste atenção. Com relação à transferência internacionais que levam o jogador para a Europa, o que acontece? Há duas coisas que acontecem levando o jogador brasileiro para a Europa. A primeira é a usurpação, é o roubo e a usurpação. Usurpação quer dizer o seguinte: usurpação, pegar algo que pertence a uma cultura, a uma nação, e levar para outra nação. A Europa faz muito bem disso com relação ao futebol. Pega todos os nossos jogadores aqui no Brasil e leva para jogar futebol na Europa, principalmente nos clubes europeus. Essa é uma forma de transferência que a OTAN, a Organização do Atlântico Norte, que é uma organização militar. Atenção, povo brasileiro, a OTAN é uma organização militar, certo? Militar, mas é uma organização também comercial, financeira e política. A OTAN não é só canhão e tiro. A OTAN é também financeiro, econômico e político. Levando os jogadores brasileiros para jogar futebol na Europa, o comportamento dos clubes europeus é de usurpação. Usurpação do futebol brasileiro levando para o futebol europeu. Valorização do futebol europeu, valorização do continente europeu, valorização dos ex-colonizadores, tá certo? Isso sempre aconteceu. O nosso ouro, a usurpação das nossas riquezas naturais, hoje na África, a grande usurpação hoje das riquezas naturais africanas, os europeus levam essa riqueza natural africana nos seus minérios, nas suas fontes de energias, levam tudo para a Europa. Está entendendo? O dinheiro que mais circula na África, que é o CFA, franco CFA, ele é criado na França, numa cidadezinha francesa. É lá os franceses que fazem o dinheiro que circula em toda a África. Então, economicamente, eles dominam ainda são colonizados africanos, e a Europa domina financeiramente a África. Então, preste atenção, certo? Os jogadores brasileiros que jogam no futebol europeu são usurpados, roubados do nosso país e levados para praticar a sua qualidade superior na Europa. Entendeu? E tá aí, ó, Everton, Cebolinha, jogador que joga no Brasil. Como nessa seleção deveria ter mais jogadores que jogam no Brasil. O Tite, que é petista, que é contra o nosso presidente Bolsonaro, que é um elemento do PT, ele tem docinhos, né? O PT manda docinhos para o Tite, docinhos. Como você está vendo, há algo em volta do futebol, não é só futebol, não é só a bola, é só o campo,
tá certo? Há um comportamento político também, e é um comportamento de fechamento com coisas erradas, como, por exemplo, a gente viu que a seleção brasileira em Copa América sempre, na sua maioria, nos últimos tempos, perdeu para o Paraguai. Por quê? O Paraguai é o maior vendedor de armas, para traficante brasileiro. Há um viés da esquerda levando para o Paraguai, abrindo a fronteira do Brasil com o Paraguai, facilitando a entrada de armas no Brasil para as facções criminosas, para que aqueles partidos ligados à esquerda possam entrar nas favelas, possam fazer aí nas eleições os seus trabalhos dentro das comunidades, dentro das favelas e ganhar voto das favelas, certo? Isso aconteceu em 2014 com a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff abriu a fronteira antes da eleição de 2014. E o que aconteceu foi que a Polícia Federal Brasileira da Fronteira veio no Rio de Janeiro, me procurou, que eu fui candidato a deputado estadual, e foi revelado esse detalhe, que a Dilma, antes, né, da data da eleição, ela abriu a fronteira do Brasil. E aí, através do Paraguai, entrou muito fuzil no Rio de Janeiro, fuzil de todo mundo, fuzis incríveis, fuzis que não tem no Brasil, fuzis internacionais, tá certo? A Dilma fez isso para ganhar a eleição em 2014 do Aécio Neves, abriu a fronteira. E a Polícia Federal ficou sem recurso, sem poder fazer nada. Era uma atitude que foi feita pelo presidente da República. Então, a seleção brasileira perdendo para o Paraguai, ela facilita em troca, moeda de troca, essa entrada, essa venda de arma do Paraguai para o Brasil e fortalecendo as comunidades que precisam. Os criminosos precisam de arma todo o tempo, já que a polícia apreende as armas. Então, preste atenção. A seleção brasileira perdendo para o Paraguai, há uma moeda de troca. E nessa Copa América estava programado para a seleção brasileira perder para o Paraguai. Pode ver que o jogo contra o Paraguai, a seleção, os jogadores, os atacantes, não chutavam no gol. Dava 3 toques na bola, 4 bolas na bola, fazia passe dentro da área, querendo passar um para o outro, querendo, chuta você, chuta você, chuta você. E pode ver na reportagem da Copa América, o jogo contra o Brasil, contra o Paraguai, que Galvão Bueno, que não entende nada de futebol, é um jornalista ligado à área de Fórmula 1, foi ele que transmitiu aquele momento emocionante da morte de Ayrton Senna, por isso ele é um dos ícones, um dos principais repórteres esportivos, por causa da Fórmula 1, não por causa do futebol, não conhece nada, totalmente ignorante, analfabeto com relação ao futebol, tá certo? Então, Galvão Bueno, ele falava assim no jogo Brasil-Paraguai, chuta, chuta, chuta. Quantas vezes Galvão Bueno falou chuta no jogo Brasil-Paraguai? E os jogadores não chutaram. Teve na frente a oportunidade, a bola no pé, rolando, e o gol lá, o goleiro lá, e não chutavam para o gol. Quando a seleção brasileira chutava para o gol no jogo contra o Paraguai, atrasava a bola rasteira na mão do Catito, do goleiro Catito, que joga no Botafogo, do Rio de Janeiro, entendeu? É um cara que também está aqui dentro do Brasil. Então, as bolas eram atrasadas para o goleiro do Paraguai, não era chutada no gol. Você pode prestar atenção no videotape do jogo Brasil-Paraguai, os jogadores brasileiros não chutavam no gol, atrasava a bola para o goleiro, chutava fraco, todos eles, zagueiro, meio-campo, atacante, todo mundo com medo de marcar gol, chutando para fora. Inclusive, dentro da pequena área, numa jogada de voleio, o Gabriel, que naquela época eu chamei de capeta, que depois ele acordou, tá certo? E começou a jogar. Depois desse jogo foi incrível. Depois do jogo do Paraguai, a seleção brasileira foi obrigada a jogar. E Gabriel Jesus, quando viu que ele seria perder o gol durante a partida, se perdesse o pênalti, ia ser esculachado, banido do futebol brasileiro, nunca mais vestiria a camisa da seleção brasileira, ele marcou o gol de pênalti que deu a qualificação para o Brasil. Então, preste atenção. Depois desse jogo contra o Paraguai, eu pedi aqui que a Polícia Federal intervesse
que entrasse nessa seleção, que acompanhasse de perto a seleção, que fizesse investigação, que a Polícia Federal Brasileira, o Ministério Público Federal, nosso presidente da República, a família do nosso presidente da República, que são políticos também, que são vereadores, deputados federal e senadores, averiguasse, fiscalizasse a seleção brasileira, porque algo estava sendo feito para entregar o resultado. Então, como vocês viram aí, tá certo? Depois desse jogo contra o Paraguai, a seleção brasileira recuperou. E chegou à final e foi campeão. Então, a graça dessa ação da Polícia Federal e do governo brasileiro, a seleção brasileira chegou a fazer o resultado, porque senão entregaria principalmente contra a Argentina, entendeu? Inclusive, o Messi reclama isso, estava tudo programado para que a Argentina fosse campeã. A Argentina foi 2 vezes vice-campeã da Copa América, perdendo para o Chile na final, tá certo? Então, a Argentina, sendo campeã, o Messi seria valorizado e seria reconhecido. Então, o que acontece? O Brasil não entregou o jogo contra a Argentina porque estava sendo fiscalizado, observado, inclusive na parte técnica por mim. A parte técnica, conselheiro técnico e tático sou eu. Então, a parte técnica eu sabia que estava acontecendo algo de anormal. Os atacantes chutando para fora, todo mundo atrasando a bola para o goleiro do Paraguai, que foi escolhido o melhor jogador em campo. Mentira, não foi o melhor jogador em campo. O melhor jogador em campo foi a mentira, foi o engodo, foi a hipocrisia, foi a máfia que segurou o pé de cada jogador brasileiro na hora de chutar no gol. E quando estava de frente com o goleiro, e quando estava em situações que podia marcar o gol, o jogador brasileiro não marcava. Tá certo? Essa foi o que mais surgiu em campo no jogo Brasil-Paraguai. A máfia intervindo no resultado da seleção brasileira. Isso acontece porque o Tite tem um grupo fechado. Esse grupo fechado, essa panelinha do Tite, é jogadores que aceitam essa situação imposta pela esquerda, através do PT, do Lula e todos esses mafiosos que estão aí no PT, inclusive com o Tite, que é um braço do PT, tá certo? Um braço político do PT, tá certo? Então, há interesse da esquerda em manipular a nossa seleção brasileira. Por essa razão, o Tite tem que sair da seleção brasileira. Ele não é um treinador brasileiro, ele é um homem que está a serviço da esquerda. Tite está a serviço da esquerda, do Lula na prisão. Vou te dar um exemplo também do Lula na prisão. O Lula na prisão, numa entrevista com o Intercept, ele falou o seguinte, Lula falou o seguinte, preso, a entrevista de um preso, um prisioneiro, que foi condenado várias vezes e vai ser condenado ainda mais. Lula falou o seguinte, que a única coisa que fazia falta para ele dentro da cadeia era o timão, era o Corinthians, certo? Isso foi uma mensagem para Tite, ex-treinador do Corinthians, e Tite seleciona os jogadores que passaram na sua carreira pelo Corinthians, certo? A seleção brasileira, quando ganhou essa Copa do Mundo, estava todo mundo falando, sabe o quê, meu? Corinthians campeão, Corinthians campeão. Porque tinha muitos jogadores que jogaram no Corinthians nessa seleção brasileira. Então era o Corinthians que está sendo campeão, não era a seleção brasileira. O Tite armou a seleção brasileira com jogadores e jogadores que passaram, que foram formados, que tiveram na sua carreira alguma passagem pelo Corinthians. Entendeu? Então, ali ficou definido que o Corinthians estava em campo, mesclado com alguns jogadores brasileiros, mas o melhor foi o jogador do Grêmio. Tá certo? Cebolinha, que Tite, no começo da Copa América, manteve na reserva. Cebolinha ganhou a posição, porque eu falei aqui, é Cebolinha mais 10, desde o começo. Hoje, o Tite puxando o saco do Neymar, que não está jogando nada, esses 2 anos, né? Neymar não está jogando nada. Tite agora falou que a seleção é Cebolinha, Neymar e mais 9. Tite está puxando o saco do Neymar, certo? Neymar, as transferências de jogadores de futebol internacionais, elas acompanham dentro o empresário de futebol internacional, o dinheiro que vai para o clube europeu, o dinheiro que vai daqui para cá, de lá para cá, o dinheiro que vai para as contas dos jogadores de futebol nos paraísos fiscais, passa pelo mesmo viés e caminho que segue
o dinheiro da venda de armas internacionais. Os traficantes de armas internacionais usam o mesmo canal, aliás, ao contrário. Os empresários de futebol usam o mesmo canal, certo? Que usa o traficante de armas internacionais para levar dinheiro do Brasil para fora e trazer dinheiro de fora para o Brasil, na venda de armas. O Brasil é um país litorâneo e aonde navios, né, se recarregam de armas, né, para ser vendida em guerras no mundo todo. É um dos maiores litoral ligado à venda de armas para o mundo todo. Isso a Polícia Federal, o FBI, a Interpol sabe muito bem disso. Eu estou passando aqui para vocês. Nosso litoral vai do Rio Grande do Sul ao Pará. Vários portos, vários navios internacionais encostam no litoral brasileiro, recarregam de armas e levam para países que estão em guerra. O nosso Brasil, naqueles países em guerra, as crianças dos países em guerra vestem a camisa da seleção brasileira. Nós somos bem vistos, o navio brasileiro é bem visto em todo o planeta, em toda a parte litorânea do mundo. E aí que esses navios entram facilmente nesses países em guerra e levam armas, tá certo? A Interpol sabe que o Brasil é um dos maiores vendedores de armas no mundo, tá certo? Porque o Brasil é bem visto. Nós não somos um país inimigo do planeta, nós não temos problema com muçulmano, nós não temos problema com ninguém, nenhum país do mundo, nós somos simpáticos, nós somos agradáveis, nós somos um país, o brasileiro é agradável, é simpático em qualquer lugar do mundo. E, através dessa simpatia, dessa empatia do planeta Terra pelo ser humano brasileiro, os navios brasileiros levam arma e traficam e passam por fronteiras, pelo mar, por vários países, levando armas tranquilamente, tá certo? Quando chega o navio brasileiro, o pessoal, ih, Brasil, futebol, seleção brasileira. Você está entendendo? Entendeu? E Neymar tem uma casa em Mangaratiba. Mangaratiba, perto do porto de Sepetiba, que já foi preso um traficante de armas internacionais que era de Mangaratiba, que tinha essa casa-mata, seu centro de tráfico de drogas internacionais em Mangaratiba. E não só liado ao tráfico de armas, é liado também o tráfico de drogas, a cocaína, maconha e etc. Então, há muita coisa envolvida além do futebol, certo? Aí a esquerda explora isso, certo? Né? O fechamento, a esquerda explora esse fechamento nas comunidades para ter voto dos moradores das comunidades, tá certo? Então há muita coisa em volta disso. E os Jogos do Paraguai, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui sobre quando eu vi candidato a deputado estadual em 2014, policiais da Polícia Federal Brasileira vieram no Rio de Janeiro desesperados, que trabalhavam na fronteira e disseram que a Dilma fez uma lei que impedia que os policiais prendessem pessoas traficantes que estavam trazendo produtos como armas, por exemplo, para o Brasil antes da eleição, né, 2014. Assim ela ganhou o voto das comunidades. Então, o que aconteceu? Entrou vários fuzis aqui no Rio de Janeiro. No mês de janeiro de 2015, tá certo? Presta atenção. A partir dessa eleição, o chefe da polícia do Rio de Janeiro se chamava Beltrame. E Beltrame começou a falar na mídia: a Polícia Federal tem que ajudar, a Polícia Federal tem que ajudar, a Polícia Carioca está sozinha, tem armamento para tudo quanto é lado. No mês de janeiro de 2015, a polícia do Rio de Janeiro apreendeu mais de 1.000 fuzil. Isso é estatística, isso é coisa concreta. Estamos trabalhando aqui, dando informação que qualquer jornalista pode correr atrás. É coisa concreta. Em janeiro de 2015, a polícia do Rio de Janeiro apreendeu mais de 1.000 fuzil. Era mais de 1.000 fuzil por mês que a polícia do Rio de Janeiro estava prendendo. Como esses fuzis chegaram aqui? Porque o PT, da presidente Dilma, liberou a fronteira e aí entrou, né? Era só ir lá pegar e trazer,
tá certo? Por Rio de Janeiro, por todo o Brasil, e entrou muita arma, inclusive arma que nós não temos no Brasil, internacionais, tá certo? E a polícia do Rio de Janeiro estava prendendo arma de Israel, coisas incríveis que estavam acontecendo naquela época, ali no começo de 2015, tá certo? E a seleção brasileira, como sempre, contra o Paraguai, fica a desejar, e nesse jogo de Copa América aconteceu isso. O fato de Neymar poder morar em qualquer lugar e estar morando em Mangaratiba, por que isso, gente? Entendeu? Ele morava onde? Em Santos. Santos é um porto também, é um porto de entrada de armas e drogas. Santos, o Porto de Santos, traficantes. Isso aí já é desde a época do Império do Brasil, desde a época do café, que o Porto de Santos é a entrada de coisas erradas no nosso país, tá certo? E Santos é o quê? Onde Neymar morava e jogava, e tem casa também em Santos. Entendeu? O elo aí parece. Você vê que tem alguma coisa, um viés, alguma coisa aí estranha acontecendo, que determina uma investigação da Polícia Federal. Tá certo? Então, preste atenção que nós estamos diante aí de uma situação. Você viu a situação do Santos, do Pelé, por exemplo, com o filho dele, Edinho. Edinho se aliou, o filho do Pelé, que poderia ser um grande jogador de futebol, foi goleiro do Santos, tá certo? Se aliou ao crime em Santos. Era um dos cabeças. Time do Santos, Edinho, cabeça do crime, Porto de Santos, Neymar criado lá em Santos. Se liga aí, parceiro. Nós não estamos ligados. Nós não somos bobo, otário. O Rio de Janeiro, nós não somos bobo, otário. Tá certo, Tite? Tá certo? Há coisas estranhas. E a seleção continua sendo. Eu sou conselheiro técnico e tático. E falo para você, para todo mundo da CBF. A seleção continua sendo Cebolinha e mais 10. Cebolinha e mais 10. Não é que eu estou dizendo aqui que o Cebolinha é o melhor jogador do Brasil. Ele disse, foi o melhor jogador da Copa América. Obrigado. Artilheiro, tudo. Né? Levou o título para o nosso país, nosso povo brasileiro. Compromisso de vestir a camisa amarela como se estivesse vestindo a bandeira do Brasil. Então, Cebolinha, todos os agradecimentos do planeta. Mesmo se ele é, como eu sou, negro e rastafari, perseguido, marginalizado, excluído dentro da sociedade. Então, quero excluir Everton Cebolinha. Tá certo? Não façam isso. Isso é racismo. Certo? É futebolfobia. Racismo dentro do futebol. E dentro da parte técnica e tática também. Entendeu? Você não vê treinador de futebol negro no Brasil. Você não vê presidente de clube de futebol negro no Brasil. Não tem no Brasil presidente de futebol negro, treinador de futebol negro você não vê no Brasil, jornalista negro você não vê no Brasil. O futebol brasileiro, estou falando de futebol brasileiro. Futebol brasileiro, sapatão pode ser comentarista, mulher que não entende nada de futebol pode ser comentarista de futebol. Você vê poucos negros ali como jornalista, né? Você tem um Vampeta, né? Você tem aí mais um aqui, outro ali, tá certo? Uns 2 ou 3, certo? Vamos botar aí o Júnior. Mas na sua maioria, 90%, você não vê o negro representando o futebol dentro da área administrativa, dentro da área de presidente de clube, dentro da área de treinador de futebol, dentro da área de jornalismo no futebol, certo? Você não vê isso acontecer. Certo? Agora, quando você olha um time de futebol brasileiro bom pra caramba, você tem, no mínimo, 9 jogadores negros. No mínimo 9. O que quer isso? Todas as seleções brasileiras campeão do mundo tiveram 9 jogadores negros. E negros, eu não quero falar aqui só o preto em si. Eu falo o sarará, eu falo o mulato, eu falo o caboclo. Toda essa área é negro, entendeu? Essas definições aí paralelas é para dividir. Fala, não, ele é café com leite. Ele não é negro, não, ele é café com leite. Ele é marronzinho, ele é chocolatezinho, chocolate com leite, nada disso. Branco, negro, acabou, tá certo? Então, quando você vê o futebol brasileiro tem, dentro do campo, dentro das equipes, dentro do time,
muitos jogadores que representam o nosso povo brasileiro, que é miscigenado, que é misturado, é branco, é negro, é índio, é mulato, é sarará, é caboclo, enfim, você tem variedade muito grande de raças brasileira, e tudo isso compõe o nosso povo brasileiro, tá certo? Então, dentro de campo, jogando bola, você vê isso nos clubes e na seleção brasileira, mas não na área administrativa, não na área de comando. Só tem um aqui que comanda muito, sou eu, conselheiro técnico e tático. O resto, entendeu? Não vão permitir chegar lá um treinador aí no time como o Flamengo. Você viu que ele ganhou muitos títulos, Andrade, no Flamengo. Andrade arrebentou quando foi treinador do Flamengo, tá certo? Mas é difícil o nego chegar numa situação de treinador de futebol no Brasil e ser respeitado dignamente, com dignidade, com honra e com respeito, tá certo? Então, voltando à situação da seleção brasileira, você vê que há um problema, há uma investigação que deve ser feita e há um modelo que eu proponho para a seleção, para a CBF. A CBF tem que ser extinguida. O sistema que criou a CBF é um sistema corrupto que vem da antiga CBD, depois virou CBF, e quem está por trás disso é a família Avelange. Então, nós temos que mudar todo esse sistema do futebol brasileiro e mudar, tirar, acabar com a CBF e fazer uma nova confederação comandando o futebol do Brasil. Mais confederação do que qualquer outra coisa, porque ela hoje ela está num viés aí do Tite, do Lula, do PT, do Corinthians, entendeu? Não é realmente representativa da seleção brasileira, do povo brasileiro, tá certo? Ela está viciada, ela tem um câncer e ela precisa ser tratada e curada para ser restabelecida. Então, é a morte dessa federação, CBF, e a criação de uma outra confederação que possa abrigar todas as federações, que possa representar com dignidade o nosso país, o nosso povo brasileiro, tudo de bom que nós temos ao máximo, que é essa paixão, esse amor pelo futebol, e com 200 milhões de treinadores, que é o nosso povo brasileiro. Então, eu quero agradecer aqui aos jogadores que levaram a seleção brasileira a ser campeã do mundo, do mundo, porque quando você vê o Messi que joga na Espanha, que você vê jogadores que jogam em todos o planeta, clubes grandes do planeta, a seleção brasileira não foi só campeã da Copa América, ela foi campeã do mundo, certo? Que na frente tinha vários jogadores que jogavam que representavam seus países, mas que jogam em vários clubes do mundo inteiro, na usurpação da qualidade que nós temos na América do Sul, através do dinheiro, certo? Através do dinheiro, levando as nossas riquezas humanas, através do nosso jogador de futebol de qualidade, jogando para a Europa. A usurpação é feita na arte, tá certo? É feita hoje a usurpação dos europeus, está sendo feita na matéria-prima rica do continente africano e do continente americano, da América do Sul. Isso é usurpação. Tirar do continente, de um continente de uma nação, as suas riquezas minerais, suas riquezas naturais, e levar para a Europa. Assim eles fazem, em troca de dinheiro, certo? Quando não manipulam até o presidente da República do país que tem essa riqueza natural. Isso acontece no continente africano, tá certo? Então, não é à toa que eu falo 8 idiomas. Então, eu sei tudo que acontece no planeta Terra. Então, vamos nessa e vamos lembrando para você que a seleção brasileira precisa ser mudada, tudo, a estrutura toda da CBF. Primeiro, a localização da Barra da Tijuca tem que voltar para o centro da cidade, para aquela área ali do centro da Rio Branco, tá certo? Para facilitar, tá certo? Para o trabalho da CBF não ser igual Brasília. Por exemplo, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é perto de São Paulo. O centro político do Brasil, a matéria gris, cinza, a inteligência do ser humano brasileiro está concentrado no Rio e São Paulo. Além de, por exemplo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, tudo isso tem qualidade, tudo isso tem qualidade humana. Nossa qualidade humana é todo o território nacional. Mas há um viés que direciona para os grandes centros econômicos do Brasil, que é Rio e São Paulo, toda a qualidade humana e industrial e científica e de todos os setores culturais,
para essa área do Sudeste brasileiro, que engloba o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, foi levada para Brasília. E nesse momento que foi levada para Brasília, que é uma cidade, que é uma região, Brasília, de 1.800.000 pessoas, que é pequeno, tá certo? Então, Brasília é muito pequeno, tá certo? A população de Brasília, tá certo? Em comparação com grandes centros do Brasil, como era o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Então, o que acontece? Lá fica distante dos grandes centros do Brasil, que é Rio e São Paulo. Então, eles roubam dinheiro público pra caramba em Brasília, porque está longe do Rio e São Paulo. Agora, a CBF está na Barra da Tijuca, tá certo? Está longe do centro nervoso do Rio de Janeiro, que é a Avenida Rio Branco. Por isso, ela tem que vir para essa área da Avenida Rio Branco para ficar mais acessível ao povo brasileiro. Se cometer erro, vai ser cobrado. Se fizer alguma coisa errada, vai ser cobrado. E não ficar distante, isolado na Barra da Tijuca, onde ninguém, nem carioca, sabe onde fica a sede da CBF. Tá certo? Isso foi feito, tiraram da Rua da Alfândega para levar para a Barra da Tijuca, para facilitar a máfia. E quem fez isso está preso, é mafioso, Marins. Está entendendo? Está entendendo como funcionou o esquema? Levaram para a Barra da Tijuca para roubar melhor. Entendeu? Então tem que voltar para o centro da cidade. Entendeu? Presidente Bolsonaro, por favor. Entendeu? Ação, irmão. Militares, ação. Leve a sede da seleção brasileira, a CBF, para a Vila Militar. Leva para dentro da Vila Militar. Entendeu? Não leva, não leva nem para o centro da cidade. Crie um prédio da CBF, CBF não, outra confederação. Vamos mudar essa confederação, até o nome. Leve para dentro da área da Vila Militar. Constrói ali a sede da CBF dentro da Vila Militar. Quero ver eles roubar. Entendeu? Quero ver a CBF servir para empresário de futebol. Entendeu? São os empresários que mandam através do dinheiro, como sempre, dinheiro, usurpando e manipulando e tirando a nossa riqueza humana, que somos nossos jogadores de futebol brasileiro. Everton Cebolinha é um jogador feito aqui, participa no futebol brasileiro e é uma amostra que a seleção brasileira, que jogou a Copa América, tinha que ter mais jogadores que jogam no futebol brasileiro. Palmeiras, por exemplo. Corinthians, ele é muito inimigo do Palmeiras. Por isso não tinha jogadores do Palmeiras na seleção brasileira. E o Palmeiras já vem 2 temporadas, 3 temporadas, campeão do Brasil, campeão de tudo, e não tinha jogador na seleção brasileira. Isso é um racismo, como é feito contra mim. Né? Raiz de Tião Brasil, por ser negro, por ser Rastafari, então, assim, eu tenho muito racismo contra mim. Então exatamente, estão fazendo racismo futebolístico, futebolfobia contra o Cebolinha, que é do Grêmio, contra o Cebolinha, que não é do Internacional, que não é do Corinthians, que é do Grêmio, e contra o Palmeiras, dentro da Federação Brasileira de Futebol. Então, nós estamos vendo tudo isso acontecer, precisa de uma mudança total, tá certo? O treinador, inclusive, principalmente o treinador. Renato Gaúcho é um ex-jogador de futebol, hoje ele é treinador, ele é sério, ele é um cara competente, já mostrou do que é capaz, tá certo? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Né? Esse ano agora, 2019, o Grêmio foi campeão invicto no Campeonato Gaúcho. Grêmio só tomou 1 gol no Campeonato Gaúcho. Esse ano agora, 2019, o Grêmio com o Renato Gaúcho só tomou 1 gol no Campeonato Gaúcho. Foi campeão invicto. Então, imagina isso. Você não sabe. Então, Renato Gaúcho, treinador da seleção brasileira. Eu tenho uma proposta para a seleção brasileira ter uma junta de treinadores, 4 treinadores mandando igualmente. Renato Gaúcho, o Abel Braga, que está com problema do coração, mas tem muita experiência, pode ajudar a seleção brasileira. Outro treinador que está aí também com problema de coração, mas tem muita experiência, que pode estar junto desses 4, fazendo parte do 4, Muricy Ramalho também, e Vanderlei Luxemburgo. É outro que também conhece muito de futebol. Esses 4 trabalhando junto na seleção brasileira.
Renato Gaúcho, Muricy Ramalho, Abel Braga e Vanderlei Luxemburgo. Esses 4 têm que estar dentro da seleção brasileira, trabalhando junto pela seleção brasileira, como treinadores da seleção brasileira. Abel Braga está desempregado. Muricy Ramalho trabalha na televisão. E Vanderlei Luxemburgo chegou numa idade que está aí. O pessoal tem muita experiência, muita qualidade, mas hoje é um senhor, já a idade está chegando, a idade avançada, tá certo? Mas tem muita experiência de futebol. Então, a seleção brasileira precisa disso, experiência. A competência atual é Renato Gaúcho, então ele tem que estar nesses 4 comandando a seleção brasileira. Por quê? Porque a gente não pode ficar dependente de um esquema, de um sistema de clube, né? O treinador, o auxiliar técnico, quem vai mandar no time, que vai botar o time em campo, treinar e tudo mais, auxiliar técnico. Aí virou bagunça, mano. Auxiliar técnico, que às vezes que não foi convocado para a seleção, mas vai junto com o treinador. Como o filho do Tite, que não sabe nada, está aí treinador da seleção brasileira. Entendeu? Então, preste atenção, nós precisamos de algo mais sério, uma estrutura melhor, não uma estrutura de clube, uma estrutura de seleção brasileira com 4 treinadores. Nós precisamos também, no Brasil, de ter uma seleção nacional de 11, uma seleção brasileira de um catálogo anual de 100 melhores jogadores do Brasil. Um exemplo, todo ano, na Europa, é escolhido os melhores jogadores, certo? Os melhores jogadores, beleza. Os melhores jogadores vai lá ganhar a bola de ouro da FIFA, melhores jogadores do mundo, melhores jogadores da Europa, etc. e tal. No território brasileiro, nós precisamos de um catálogo feito pela Federação Brasileira, Confederação Brasileira de Futebol, um catálogo feito dos 100 melhores jogadores de futebol do Brasil no ano. Vou repetir para você, Nós precisamos anualmente saber, todo o território nacional brasileiro precisa saber os 100 melhores jogadores brasileiros naquele ano. 100. Nós temos um total de 13 mil jogadores de futebol praticantes, jogadores jogando em clube de primeira e segunda divisão em todo o Brasil. Campeonatos regionais, campeonato como Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, campeonatos regionais, primeira divisão em cada estado, segunda divisão em cada estado, tá certo? Então, no total, dá 13 mil jogadores de futebol profissionais no Brasil em atividade. Desses 13 mil, a gente precisa extrair 100 melhores jogadores de futebol brasileiro naquele ano. Então, para que a gente possa saber, na seleção brasileira, quando fizer uma seleção brasileira, fizer uma seleção realmente de qualidade. Não é que os craques estão desaparecendo, não está. Mas a procura, a seleção dos melhores é que não está sendo feita. Tá certo? Então, o esquema de selecionar os melhores jogadores brasileiros é preciso evoluir, é preciso acompanhar a modernidade, é preciso acompanhar o nosso país, que é um território, que é um continente. O Brasil é um continente, então precisa de acompanhar isso, tá certo? Precisa acompanhar o fato do Brasil ser um continente, de ser um país muito grande e ter milhares. Por exemplo, o futebol profissional na Inglaterra não chega a 1.000 jogadores de futebol profissional. Futebol profissional na França não chega nem a 800 jogadores de futebol profissional. Futebol profissional na Itália não chega nem a 1.000 jogadores de futebol profissional na Itália. Futebol profissional na Espanha não chega nem a 1.000 jogadores de futebol profissional na Espanha. E nós temos 13 mil jogadores profissionais no Brasil. Nós temos, por exemplo, por ano, vendido do Brasil para o exterior, transferência, que passa pelo setor de transferência da CBF, né, dessa confederação mafiosa, passa milhares de jogadores brasileiros por esse setor de transferência da CBF. E isso quer dizer o seguinte, preste atenção, há bilhões de dólares em transferência de jogadores de futebol profissional no Brasil por ano. No total aí de 3 mil, 4 mil, 5 mil jogadores de futebol profissional saindo do Brasil por ano
espalhado pelo planeta todo, pelo planeta Terra todo. Tem jogador brasileiro em todo lugar do mundo. Como também, atenção, governo federal e Itamaraty, tem prostituta brasileira em todo mundo, hein? Presta atenção, hein? Presta atenção que o Brasil, em vários países, domina a prostituição. Entendeu? E a prostituta brasileira não espera mais o gringo, ela vai lá buscar o gringo lá fora. Tá certo? Presta atenção. E ela trabalha em parceria. É sempre duas. Porque se uma conseguir alguma coisa, a outra consegue. Se uma conseguir alguma coisa, a outra consegue. E uma segura a outra, uma protege a outra socialmente. Certo? É dupla, é parceria, é fechamento. Certo? É trabalho em dupla, dupla de mulheres. Viaja o mundo inteiro. Entendeu? Nessa prostituição. Então, nós dominamos esse setor da transferência de jogadores de futebol. Certo? Agora, precisamos de uma organização melhor, de uma qualidade melhor a nível da confederação que abriga todas as federações de futebol brasileira. Uma confederação mais moderna e um sistema de holding, tá certo? Esse sistema existe, holding. Né? Você, por exemplo, você tem multi-empresas que vendem aço, madeira, café, açúcar, álcool, certo? Exportação, petróleo, holding. Elas vendem todos os produtos para o mundo inteiro. Nós precisamos de uma organização de holding no mundo do futebol. Nosso jogador brasileiro, informalmente, tá certo? No quebra-galho, na improvisação, nós exportamos muitos jogadores de futebol brasileiro para o mundo inteiro. Mas não temos nada de organização nesse sentido de holding. É uma coisa meio amadora, nesse sentido de empresariar jogador, transferência, clube, tal. Da onde entra os traficantes de arma. Tá certo? É isso aí. Porque os traficantes de arma levam dinheiro para cima e para baixo e é o mesmo setor que segue aqueles que trabalham no setor aí de transferência de jogador de futebol. E também a propina também, quem rouba dinheiro público para botar o dinheiro na Suíça, usa também esse viés do elemento que é traficante de arma, tá certo? Que são grandes pessoas, não são pobres não, são milionários, trabalham com milhões, trabalham em bancos e, entendeu? São pessoas ligadas ao governo, altos escalão do governo, alto escalão do governo. Você viu aí traficante de cocaína, um sargento da aeronáutica num avião da FAB, né? Um avião da FAB, certo? Um avião que levou aí o nosso presidente Bolsonaro para o exterior. Então você vê, tá certo? Então, são essas pessoas misturadas dentro desse tráfico de armas, são pessoas de alto nível, gente. São pessoas ricas, são milionários, tá certo? E que trabalham nisso também, ganham dinheiro com isso. Agora é o seguinte, os jogadores de futebol seguem esse viés e tem interesse, e há interesse político em vários setores aí com relação que nós temos que estar ligados com relação à seleção brasileira, tá certo? Então, com relação a Tite, nós, pelo seu posicionamento político, ele tem que pedir demissão da seleção brasileira e sair e ser treinador aí da China. Parece que tem uma oportunidade de ser treinador da China ganhando muito mais que ganha na seleção brasileira, tá certo? Se ele ficar na seleção, a China está oferecendo 3 milhões de dólares por mês para o Tite. Isso é muito mais do que paga a CBF, certo? O docinho que paga a CBF. Então, o Tite, se não aceitar ir para a China, é porque a mamata aqui no submundo aí do futebol está sendo muito mais lucrativa do que 3 milhões de dólares por mês, que é o salário que a China ofereceu, que o clube lá da China ofereceu para o Tite. Tá certo? Então, Tite, por favor, sai da seleção. Você tem um viés político que não combina com ser treinador da seleção brasileira. O Tite fala que a política não pode se misturar com o futebol. Ele está agarrado no saco do Lula. Lula, PT, está dominando isso aí.
tá certo? E a gente precisa de separar o joio do trigo, separar isso aí, e que a seleção brasileira represente todos os clubes e jogadores de futebol brasileiro. Como eu estava dizendo aqui, o importante de ter o catálogo de 100 melhores jogadores brasileiros na atualidade, no ano, final do ano, tá certo? Final de 2019, que a imprensa, que a TV Globo, que todo o sistema jornalístico estabeleça os 100 melhores jogadores de futebol brasileiro do ano, 2019. E desses 100, a gente possa extrair uma seleção brasileira de qualidade. Os craques estão aí, mas não pode ser Neymar todo o tempo em toda a mídia. É Neymar de manhã, Neymar à tarde, Neymar à noite, Neymar pegou uma mulher, Neymar a Marquezine fez isso, a Marquezine fez aquilo, Neymar fez isso, saiu com uma cantora, tá lá com a Anitta, Neymar que não sei o quê, Neymar cagou, Neymar mijou, Neymar se borrou. Pelo amor de Deus, meu irmão. Esquece esse cara, não joga nada, meu. É um ex-jogador. Preste atenção. Neymar começou a carreira com 17 anos. Um cara, até 14 anos ele já tinha um contrato profissional. Com 17 anos ele começou realmente a jogar. Ele está com 27. A carreira do jogador de futebol é 10 anos. 10 anos. Então, Neymar já preencheu os 10 anos de carreira de jogador de futebol. Já é um ex-jogador. Tá entendendo? Neymar já tem 10 anos de carreira. E a partir de agora ele é um ex-jogador. E ele está num viés, seguindo o estilo do Ganso. Ganso não joga mais bola. Ganso só quer receber salário. Atenção, Fluminense. O Sevilha já sabe. O Sevilha assinou um contrato com o Ganso 700 mil e está arrependido até hoje. Falando, meu Deus do céu, o cara não quer jogar bola, só quer receber salário. Ele bota advogado e tem que pagar. Ele falou, minha família é burro. Se ele jogasse futebol de qualidade, Ganso, que nós sabemos o seu potencial, muito bom o potencial do Ganso. Com 18 anos ele era superior a Neymar. Então é o seguinte, Ganso, você visa 700 mil, poderia estar ganhando 1 milhão, 2 milhões ou muito mais, entendeu? Se realmente botasse o teu potencial para fora, no sentido do futebol que você tem, que mostrou para a gente quando era jovem e que agora sumiu, entendeu? Sumiu do futebol do Ganso, entendeu? Então o Ganso, né, ele pensa hoje no salário, tá? Ficar riquinho. E Neymar também está indo pelo mesmo caminho. Só está preocupado em ganhar dinheiro lá do Sheik Nasser El Khelaïfi, do Paris Saint-Germain e do Qatar, tá certo? E mais nada. E também quer transferência aí para o Barcelona. Quer se transferir para o Barcelona? O Barcelona é maluco, rapaz. O Barcelona não é maluco, não vai entrar nessa furada. Entendeu? Então preste atenção. O que acontece? Neymar não pode estar na mídia como está hoje. É televisão, é rádio, é jornal, é revista, área internet. 24 horas Neymar, o cara nem joga bola, o cara tá contundido, tá falando dele. Pô, deixa esse cara pra lá, rapaz, que se dane pra lá, rapaz. É um ex-jogador. Quem joga hoje mesmo, o futebol é momento, o momento é Cebolinha. Acabou esse cara, esquece ele, pô. Cabeça de bag do caraca, cabeça dura. Entendeu? Um elemento que segue o mesmo exemplo de Paulo César Caju. Paulo César Caju, aquele jogador meio malucão, doidão, drogadão. Entendeu? O cara mais sem vergonha, filha da mãe no futebol brasileiro. O Caju hoje é o Neymar. Só faz merda, cara. Só faz merda. Merda atrás de merda. Neymar é uma grande merda hoje. Tá certo? E o exemplo hoje é Cebolinha. Acabou. Entendeu? Mídia. Levanta a bola do cara. Essa mídia que Cebolinha tinha que estar de manhã, de tarde, de noite, na mídia. Pum, 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 pum. Não Neymar. Não está jogando. Não é jogador. Já cumpriu seus 10 anos de carreira de jogador de futebol. Agora é jogador. Tá entendendo? Então se liga aí. Tá certo? Não vamos esperar nada desse cara, tá certo? Nós não precisamos dele. O futebol é coletivo, o futebol é 11 jogadores. 11 jogadores. 11 jogadores.
Ah, o cara é bom, então mostre a sua qualidade. Faça o coletivo melhorar. O bom jogador não é aquele que joga para si, individualmente. É aquele que faz a equipe jogar, que melhora o futebol de todo mundo, facilita. Ali está complicado, ele chega, pum, bota a bola no chão e resolve o problema. Ali está complicado, ele vai lá e resolve o problema. O cara que resolve o problema. O que nós chamamos hoje no Brasil de verdadeiro craque. Craque. O cara que resolve o problema. Quem resolve o problema no Brasil no ataque é Cebolinha. Acabou. Você está entendendo? Quem resolve o problema. Não é quem cria problema para a gente. Cria problema para a sociedade. Cria problema para o futebol brasileiro. Cria problema para a seleção brasileira. Cria problema para o Paris Saint-Germain. Cria problema para o Barcelona. Cria problema para a imprensa. Cria problema para a polícia. Cria problema para a polícia militar. Cria problema para a polícia civil. Cria problema para os investigadores. Cria problema para os delegados. Cria problema para a educação das crianças. Cria problema para a defesa da mulher. Neymar só cria problema, cara. Pô, esquece esse cara, mídia. Pô, enterra. Bota lá, 7 palmos embaixo do chão e enterra ele. Acabou, meu irmão. Esquece esse cara, pô. Que ele venha como uma fênix. Que ele ressurja do nada que ele é hoje. Entendeu? Então, vamos lá. Isso cabe a ele. Cabe a ele se reinventar e voltar a ser um Neymar mais maduro, mais consciente e mais sério. Mais jogador de futebol do que tudo. Por enquanto, ele ganha mais dinheiro com publicidade. Aí, chega mais. Nike, otária. Todos os patrocinadores do Neymar são otários. O cara não joga mais nada, você. Vocês estão pagando milhões para Neymar. Neymar fez a barba. Neymar botou shampoo. Neymar vestiu uma sunga. Pô, vocês estão malucos, cara. Estão malucos pagando para esse cara aí, meu irmão. Ó, dá uma pausa no contrato. Que ele volte a jogar e depois aí, se voltar a jogar, vai em frente o contrato dele de publicidade. Porque, pelo amor de Deus, o cara ganha mais dinheiro com publicidade do que jogando bola. E no final da história não está jogando nada, não faz nada, é só confusão. Tá entendendo? Então o cara tem que se... É jogador de futebol? Até quantos anos vai jogar futebol? Vamos lá. Neymar, Daniel Alves está com 36 anos. Você vai jogar futebol até quantos anos? 36? Beleza, irmão. Parabéns. Então seja jogador. Jogador de futebol é mais nada. Depois do 36, com muita saúde, de jogador de futebol, de atleta profissional, você vai poder fazer a festa que quiser, comer todas as mulheres do mundo, fazer o que tu quiser. Você não morre com 36 anos, não. Jogador de futebol com 40 anos, o cara tem saúde pra caraca, pra aproveitar a vida e fazer todas as besteiras que ele quiser. E principalmente com o dinheiro que ele tem. Agora, durante a carreira, o percurso que ele tá em atividade profissional, ele fazer merda? Pô, cara. Alô, família. Pelo amor de Deus. Vamos acordar aí. Então é o seguinte. Nós precisamos de um Neymar mais sério, jogador de futebol e exemplo para a juventude e defendendo o Brasil realmente. Aí o problema seu, Neymar, é psiquiatra, psicológico. Cuide-se de você. Cuide de você. Nós queremos que você se cuide. Eu estou aqui dando uma de paizão e desejo meu conselho para você. Se cuide, irmão. Seja realmente um ser humano digno. Você é divulgado, é estrela, então tem que corresponder também fora de campo, não só dentro de campo. Certo? Beleza. Vamos aqui continuar com a CBF. E eu peço aqui à imprensa, os jornalistas, que façam isso. Que façam, por ano, um catálogo dos 100 melhores jogadores de futebol brasileiro naquele ano. Por exemplo, por que 100? Pode botar aí 110, certo? Os 10 melhores jogadores brasileiros por posição. Você tem 11 jogadores. Goleiro a ponteiro esquerdo. Antigo, né? 11 jogadores. Então você vai. O melhor goleiro do Brasil, os 10 melhores. Pá. Os 10 melhores lateral direito.
os 10 melhores zagueiros central, 10 melhores quarto zagueiro, 10 melhores lateral esquerdo, 10 melhores cabeça de área, os 10 melhores jogadores brasileiros, segundo homem de meio de campo, os 10 melhores jogadores brasileiros, terceiro homem de meio de campo, os 10 melhores brasileiros atacantes pelo lado direito, os 10 melhores centroavantes brasileiros e os 10 melhores atacantes pelo lado esquerdo. Os 10 melhores em cada posição, certo? Aí você tem no total de 110 jogadores de futebol brasileiro naquele ano 2019. Para esses 100, para os melhores lá, os 11 melhores, vocês podem botar um troféuzinho, os 11 melhores brasileiros no ano, troféu da Confederação Brasileira de Futebol. Beleza. Para os outros 9 de cada posição, uma medalha. Uma medalhinha. 100 melhores jogadores brasileiros no ano, você pode fazer uma festa para eles. Tenho certeza que todo o nosso território brasileiro vai ficar muito feliz, porque vai englobar Estado do Pará, Rio Grande do Norte, todo o Nordeste, vai englobar o Sul, o Centro-Oeste, certo? Né? A região central do Brasil, tá certo? A região central de Goiás, Mato Grosso e tudo mais, vai englobar o Rio de Janeiro, São Paulo. Então, isso pode ser feito pelos jornalistas e pela Confederação Brasileira de Futebol, que eu proponho aqui uma tabela, um catálogo, uma seleção dos 10 melhores jogadores brasileiros em cada posição. E através desses 10 melhores em cada posição, nós possamos selecionar uma verdadeira seleção brasileira. Vocês entenderam, jornalistas? Isso é trabalhar o futebol brasileiro profissionalmente. Isso é um conselho técnico e tático de um treinador de futebol, de um conselheiro técnico e tático de seleção brasileira, de seleção francesa, de Paris Saint-Germain e muito mais. Está entendendo? Prestou atenção? Ah, como a gente vai resolver o problema que não está aparecendo craque? Meu irmão, os 100 melhores jogadores de futebol brasileiro, os 10 melhores em cada posição. Vamos fazer um catálogo, os jornalistas regionais vão poder ajudar, né? Jornalista em cada região, região do Nordeste, região do Sul, região do Centro-Oeste, região do Norte, região, né? Aí assim você vai poder saber quais são os melhores jogadores e como investir. Os investidores, os clubes, eu vou contratar, preciso de um cabeça de área, deixa eu ver os 10 melhores do Brasil esse ano. Pá, caraca, aqui tem um cara aqui que é o 8º melhor do Brasil, esse cara é bom, ele lá joga no time tal, vou ver ele jogar, vou mandar alguém ver esse cara jogar. Aí vai lá ver o cara jogar, aprovou, beleza, traz pro teu time, pro teu clube, e aí surge mais um craque. Eu quero que os clubes grandes do Brasil, os clubes grandes, nós temos muitos clubes grandes, são os 20 clubes da primeira divisão, certo? Todos os clubes da primeira divisão brasileira façam esse catálogo técnico e tático. Os 100 melhores jogadores brasileiros no ano, para que vocês possam, na hora de contratar, não contrata Zé Mané nenhum aí que faz um treino aqui para ver se você joga bola. Não. Você já sabe no catálogo lá os 100 melhores jogadores brasileiros. E vai em busca do cara e contrata para o seu time. Nós temos milhares de jogadores brasileiros jogando fora do Brasil. Nós temos 13 mil jogadores brasileiros no Brasil, né? Em atividade. Agora, imagina fora do Brasil. Nós temos milhares de jogadores de futebol brasileiro no Brasil. Muitos se destacam. Esses jogadores que estão em países pequenos de futebol, considerado mais fraco, como o futebol de Malta, tem um centroavante brasileiro lá artilheiro, o futebol da Tunísia, o futebol do Marrocos, o futebol tem brasileiro em todo lugar. Então, o que acontece? Você tem que saber também como é que está o jogador brasileiro naquele país, certo? Aí ele é o quê? Centroavante. Ele dá para entrar entre os 10 melhores aqui do Brasil esse ano? Então, vamos botar ele aqui. Ele joga onde? No timezinho lá de um país pequenininho, lá da África, Isso, na holding, para transferência de jogador, excelente. Isso é uma organização empresarial de média de venda de jogador muito interessante. O jogador jogou num país pequeno, foi artilheiro. Foi para outro, foi artilheiro. Foi para outro, foi campeão. Foi para outro, foi... Esse cara é bom.
Vamos ver ele aqui jogando pelo Flamengo, pelo Vasco, Botafogo. Então, é por aí. Entendeu? Por aí. Nós temos que estabelecer os 10 melhores jogadores de cada posição no ano. No ano. Futebol é momento. Então, no ano. Não é jogador velho, não. Ah, o cara tem nome. O cara jogou lá em 1900. Então, chama Pelé. Bota Pelé na lista, bota Romário na lista. Entendeu? Se você vai fazer uma lista de jogador velho que já jogou, que jogou em 1900 vai fumaça, não adianta, não. Tem que ser jogadores do momento. Do momento. Os 100 melhores do momento. Em cada 10 jogadores brasileiros em cada posição. Se nós temos o material humano, a riqueza bruta do petróleo e tal, e temos também a riqueza do jogador de futebol brasileiro, então nós temos que valorizar isso e tratar como diamante. Então a gente tem que selecionar os 10 melhores de cada posição, e aí os clubes, nesses 10 de cada posição, selecionar, contratar, assinar contrato, para fortalecer os seus clubes. Você está entendendo? Isso também faz parte do jornalista fazer, né? A imprensa fazer esse trabalho, tá certo? Órgão de imprensa, né? Vocês ficam aí coçando o saco, só viajando, ficando em hotel, comendo caviar às custas da empresa, ganhando salário de milhões como jornalista, e não fazem isso que eu estou pedindo para você. A seleção de 10 melhores jogadores brasileiros no ano, e que isso seja oficializado, que vocês divulguem isso, e aí sim, né, exatamente os clubes se concentrem nesses 100 para fortalecer os seus clubes de futebol, tá certo? E precisa também acompanhar o que é feito pelos jogadores de futebol brasileiro no mundo todo. No mundo todo. Nós temos duas coisas no mundo todo: jogador de futebol e prostituta também, infelizmente. É muito triste falar isso como jogador, como nacionalista, como alguém que ama a pátria, mas quando o jogador de futebol brasileiro joga fora do Brasil, e eu morei fora do Brasil, meu irmão, isso é muito grave. Tem países que ser brasileiro está aliado à prostituição. Você escuta falar de prostituta pra caramba. Entendeu? Você vai em Paris, você fala de Brasil, Paris, você vai falar do Bois de Boulogne, você vai falar das prostitutas da Rua Saint-Denis. A Rua Saint-Denis em Paris é striptease. Muitas brasileiras fazem striptease lá. O pai e a mãe estão felizes da vida. Ah, minha filha está na França, minha filha está na Alemanha, minha filha está não sei aonde, fazendo prostituição, mano. Striptease andando pelada, ou então performance. Todo mundo vestido e ela toda desenhada o corpo, andando pelada para cima e para baixo. Entendeu? O que é isso? Prostituição. Tá entendendo? Muitas das mulheres brasileiras estão aí. E eles falam assim: vamos defender a mulher contra a xenofobia, contra feminicídio, né? Feminicídio, tal coisa. Ó. Meu irmão, a situação da mulher brasileira fora do Brasil, você não tem nem ideia, nem imagina. O Itamaraty é fraco. O Itamaraty está nessa também. A mulher que trabalha no Itamaraty, na embaixada brasileira, quando atende um empresário internacional que quer mandar produtos para o Brasil, que quer resolver alguma coisa de produtos internacionais que entram nas multinacionais do Brasil, que estão situadas aqui no Brasil, que são empresas estrangeiras no Brasil, né, o pessoal que trabalha em consulado e embaixada, mulheres dão em cima dos caras para casar com o cara. Até o Itamaraty. Então, Itamaraty, cuidado aí para a prostituição não entrar dentro do Itamaraty. A gente tem, nós que vivemos fora do Brasil, eu já vivi, eu sei que é isso, já tive muitas situações incríveis em consulado e embaixada, eu posso falar para vocês, muitas das mulheres brasileiras que trabalham dentro do Itamaraty também caem para dentro dessa área aí, quando o empresário é rico, ela vai atender o cara, vai atender aqui, ó, o cara tem um dossiê, né, do produto que vai vender para o Brasil, que está vendendo multinacional. Aí a mulher, é só, né, abre aquele riso, é toda dada, dona Dadá, é toda dada para o cara. Entendeu? Então preste atenção, a gente vê coisas incríveis, a postura que a mulher tem que ter, que o homem também tem que ter dentro da Embaixada e Consulado do Brasil, com relação à prostituição, com relação ao viés de casar com gringo, pelo amor de Deus. Ou gringa, né? Exatamente, é isso aí. Vamos continuar aqui falando a respeito dessa área, porque atrapalha muito para um jogador de futebol brasileiro. Por exemplo, um jogador de futebol brasileiro que joga na Suécia. Aí tem aqui na Praça Mauá um cabaré que chama Escandinávia,
certo? Muitos marinheiros suecos da Escandinávia, que tem muitos navios, né? Noruega, Finlândia, Islândia e vai por aí afora, eles são ancorados no Porto do Rio. Aí eles vão lá para a Praça Mauá, para a Escandinávia, para a boate, né? Cabaré Escandinávia. Aí lá eles conhecem uma brasileirinha. Aí lá eles levam para o país dele. Aí lá eles abandonam, porque ela é prostituta. Aí lá ela fica circulando na Escandinávia. Como é que ela foi parar lá? Através da prostituição. Então, isso tudo está acontecendo. E para um jogador de futebol brasileiro que joga lá fora, é vergonhoso você ver isso, entendeu? Nós, jogadores brasileiros, nós jogamos futebol. Aí o clube lá fora jogando num país estrangeiro. O que acontece nesse clube, nesse país? A gente vê a brasileira chegando e quando vê o porquê que ela está lá, a prostituição levou ela para lá, entendeu? E aí também denigra a imagem do jogador, do homem brasileiro, quando se associam o brasileiro, em alguns países, à prostituição. A Espanha, por exemplo, está cheia de prostituição brasileira, certo? Então, para os jogadores de futebol que moram fora do Brasil, é triste, né? Eu tenho mãe, tenho irmã, e a minha mãe e minha irmã não são pessoas dignas. A mulher brasileira, tem muita mulher brasileira digna, não é todas as mulheres brasileiras que estão na prostituição. Então, o que acontece? A imagem da mulher brasileira, em muitos países, está denegrida mesmo, e a gente que viaja o mundo, viaja para o exterior e trabalha e mora fora do Brasil, a gente vê isso, certo? E é uma coisa triste para o nosso país. Nós que somos nacionalistas, que somos brasileiros, que defendemos a pátria. Bom, tá aí para vocês, resumo que eu queria fazer esse vídeo após a Copa América, e quero pedir reconhecimento do meu trabalho de conselheiro técnico e tático. Eu fiz o trabalho também para a federação, para a seleção francesa na Copa do Mundo. Todo mundo ganhou medalha, todo mundo foi reconhecido, eu não fui reconhecido. E muitos, até a escalação do time, quem fez na Copa do Mundo, que a França participou, fui eu. Quem disse que a França seria campeão do mundo desde o começo da Copa do Mundo, fui eu. Quem fez os vídeos técnico e tático antes do jogo, fui eu. E não tenho nenhum reconhecimento aí dos franceses, porque eu sou brasileiro e moro no Rio de Janeiro, mas falo francês melhor do que os franceses. Morei na França há muitos anos, sou treinador diplomado na França, treinador de futebol. Então, o que acontece? Eu estou falando aqui para vocês que é preciso reconhecer o meu trabalho, certo? Reconhecimento eu peço a todos os veículos de comunicação do Brasil que reconheçam meu trabalho, rádio, jornal, televisão, internet, todo mundo que está aí na área do futebol reconhece o meu trabalho, jogadores reconhecem o meu trabalho, treinadores reconhecem o meu trabalho, dirigentes reconhecem o meu trabalho, clube reconhece o meu trabalho, federações reconhecem o meu trabalho, tá certo? Eu quero que tenha esse reconhecimento, eu preciso disso para continuar fazendo um trabalho cada vez melhor, tá certo? Preciso também de patrocinadores, preciso de empresas que queiram me patrocinar. Atenção, empresários de futebol, vocês que têm dinheiro para investir, tá certo? Então, preciso também de patrocinadores, né? Atenção, empresas ligadas ao futebol, empresas como empresas esportivas em geral, tá certo? Marcas de empresas esportivas, marca de material esportivo, tá certo? Lojas no Rio de Janeiro de material esportivo, se quiser me patrocinar, eu vou estar aqui falando de vocês, fazendo vídeo de futebol, falando de vocês também, patrocinando, dando retorno, fazendo vídeo para vocês também, defendendo vocês, a sua empresa, os seus empregados e o seu benefício, né? Benefício é muito importante, você ter benefício. A empresa é feita para ganhar, para ter lucro. Então, benefício é o lucro, então você precisa ter benefício. E eu posso também ajudar a sua empresa a ter benefício, divulgando a sua empresa esportiva aqui, tá certo? Fazendo os vídeos que eu faço pela internet. Então, eu peço também às empresas que queiram patrocinar o meu trabalho de conselheiro técnico e tático. Empresa esportiva, clube de futebol, se vocês quiserem me contratar para fazer vídeos, clube de futebol brasileiro ou de qualquer país do mundo, eu falo 8 idiomas, falo inglês, falo francês, falo espanhol, falo italiano, posso fazer vídeo em qualquer idioma, tá certo? De conselheiro técnico e tático, antes das partidas, tá certo? Para vocês. Então,
clubes de futebol, quiser assinar comigo, fazer aí uma parceria, DJ Tião Brasil, Rádio DJ Tião Brasil, né, conselheiro técnico que está fazendo os vídeos antes dos jogos, ajudando vocês a que tenha performance, que seja campeão, que tenha vitórias, entendeu? Que tenha uma classificação muito boa em campeonatos, em copas, tá certo? Que os clubes disputam. Então, eu posso fazer esse trabalho de conselheiro técnico e tático e abro a mão aqui, tá certo? Estendida a quem quiser me apoiar. Quem quiser me apoiar, bem-vindo. Quem quiser me apoiar, chega mais, porque eu preciso, tá certo? A gente vive em sociedade na Babilônia, a gente precisa de apoio também dentro dessa área para poder continuar o nosso trabalho, fazer um trabalho de mais qualidade, um trabalho como a gente gostaria de fazer, tá certo? Eu faço dentro dos meus meios, tá certo? Dentro dos meus meios que eu sou possível, do que é possível, mas poderia fazer melhor. Mas cabe também aí encontrar pessoas que me apoiem. Nós vivemos em sociedade, vivemos em comunidade, vivemos em coletividade, e ninguém faz nada sozinho. Então, preciso de apoio também de uma empresa patrocinando meu trabalho, conselheiro técnico e tático. Então, cabe a vocês entrar em contato comigo. Para me encontrar na minha barraca Radidit ao Brasil, Mic Empresa, na Feira de São Cristóvão, entendeu? Radidit ao Brasil, na Feira de São Cristóvão, pode falar comigo, pode ligar para mim, tá certo? Entrar em contato aqui pelo bate-papo, tá certo? Aqui do Facebook, pode de qualquer lugar do mundo, né? Pode entrar em contato comigo, pode também me ligar, né? O código do Brasil é 55, código do Rio de Janeiro 21, telefone, né? 5521, para quem é de fora do Brasil, telefone 992 64 0980. Telefone 992 64 0980 é meu telefone. Quem quiser ligar para mim, para ser nosso patrocinador, eu vou dar retorno, divulgando aqui em todos os vídeos, também apoiando a empresa que me apoia, numa parceria, tá certo? De divulgação, de marketing e fazendo um trabalho muito bom em parceria, tá certo? Então, eu coloco aqui à disposição de vocês, de clubes, enfim, associações, o que vocês, entendeu? Achar que a gente pode contribuir, que pode fazer uma parceria, ligue para mim, me procure, tá certo? A gente pode fechar, eu preciso de apoio, tá certo? Para continuar nosso trabalho com qualidade, beleza? Não sou filho de rico, sou um trabalhador, beleza? Então, vamos lá. Estamos aqui terminando o vídeo, tudo de bom para vocês, continuarei a fazer vídeo para a Seleção Brasileira. Primeira coisa que eu recomendo aqui, que eu conselho total, desde a Copa do Mundo, Tite fora da seleção, Renato Gaúcho, ou imediatamente um comitê de treinadores, Renato Gaúcho, Abel Braga, Muricy Ramalho e Vanderlei Luxemburgo. 4 jogadores treinadores trabalhando junto na seleção brasileira. As opiniões de um e de outro podem ser resolvidas numa reunião entre treinadores. Vamos começar isso, tal, acertando os pontos, todos os setores da equipe da seleção brasileira, né? Defesa, meio campo, ataque, jogada ensaiada, né? Recuando para defender, atacando. Então, numa coletividade, 4 cabeças pensantes de futebol, nós seremos campeão do mundo na Copa do Catar, tá certo? Na Copa do Mundo do Catar, né? Então, essa comissão de treinadores também pode ser feita. Se fizer um esquema como clube, né, que eu não recomendo, seleção não é clube, então seria o Renato Gaúcho a pessoa escolhida para treinador da seleção brasileira imediatamente. O que eu posso dizer para vocês é esse detalhe do treinador e da cabeça pensante da seleção brasileira. Segundo recomendação, total mudança da Confederação Brasileira em toda a sua estrutura, certo? Atenção Bolsonaro, atenção ministros, atenção deputados federais, nós precisamos mudar a estrutura do futebol brasileiro, beleza? E a cabeça do futebol brasileiro, que é a atual CBF. Para outra confederação mais séria, mais que não tenha nenhum viés de criminalidade, beleza? Bom, isso é a segunda, seria a segunda orientação técnica e tática aqui a nível administrativo. A terceira,
Aí engloba toda a imprensa, engloba também as federações, engloba... As federações podem ajudar nisso, selecionando os melhores da sua região, tá certo? Do seu estado. Futebol no Sergipe. Sergipe é um estado pequenininho. Mas você sabe o que acontece lá? Então, que seja feita uma seleção. A Federação de Sergipe faça uma seleção dos melhores jogadores de Sergipe. E aí engloba, entra nesse perfil dos 100 melhores jogadores de futebol brasileiro no ano. E uma medalhinha para o cara levar, porque foi escolhido aí também entre os 100 melhores, certo? E aí nós vamos defender o futebol brasileiro, saber quem é quem, a qualidade aonde está, quem são os protagonistas dentro do futebol brasileiro em todos os estados, certo? Nos 100 melhores jogadores de futebol brasileiro, 110 melhores jogadores de futebol brasileiro no ano, 10 melhores por cada posição, certo? E a gente vai poder fazer aí uma seleção dos 100 melhores, o público vai conhecer, todo mundo vai conhecer, e os clubes vão conhecer, contratar, transferir, vender, né? Assinar o contrato, comprar o contrato, tá certo? Então, tudo isso poderá ser feito. Então, nós precisamos que seja feito regionalmente, mas também internacionalmente. Jogadores brasileiros que são campeões em centros de futebol pequeno, por exemplo, como Tailândia. Tem jogador brasileiro na Tailândia, tem jogador brasileiro em Singapura, tem jogador brasileiro em vários países longe do Brasil, que não temos notícia aqui, mas que poderia estar incluído nesses 100 melhores brasileiros no ano, tá certo? Então, cabe a vocês, jornalistas, federações e a Confederação Brasileira fazer esse levantamento e fazer esse catálogo dos 100 melhores jogadores brasileiros do ano, né? Pode botar um gibi, né? Um livro. Aí o cara vai ver 100 melhores jogadores brasileiros no ano. Deixa eu comprar esse livro aí, que tem essa revista, tem 100 melhores jogadores de futebol brasileiro do ano. Aí o cara vê ali, né, todo mundo vê e acompanha e vê se realmente tem a ver, se confirma, se não, se foi se entrou ali por causa de uma proteção de algum empresário, se algum clube estava querendo vender, o cara botou nessa lista, entendeu? Tem a máfia também. A máfia é forte. Entendeu? Tudo que envolve qualidade de dinheiro, comércio, né? Tem máfia também. Então, nessa área também tem que estar ligado. Beleza? Então, isso aí que eu recomendo e desejo, assim. É a terceira. A quarta é que eu estou disponível aqui para fazer esse trabalho de conselheiro técnico e tático a qualquer empresa e clube e federação, qualquer pessoa que se acha na condição de poder apoiar o meu trabalho. Tá certo? O meu trabalho de produção de vídeo, de análise técnica e tática, entendeu? De colocando aqui na internet. Pela internet eu não quero nada. Não quero nada do YouTube, não quero nada do Facebook, não quero nada do... Isso aí é um veículo de comunicação. Isso que eu quero, isso que eu faço. Tá certo? Então, eu preciso de um apoio e tá aí a parceria. Então, esses são os 4 coisas importantes desse vídeo. Tudo de bom para vocês. Paz, amor, vibração positiva, Brasil campeão, somos os melhores da América Latina, somos os melhores do mundo, tá certo? Esses jogadores, por exemplo, da Colômbia, joga onde? Né? Joga na Europa, tá certo? Jogadores do Chile, joga na Europa, jogadores da Argentina, joga na Europa, e nós somos campeão da Copa América, somos os melhores do mundo, inclusive da Europa. Beleza? Tudo de bom para vocês, beleza? E estamos aí juntos, e vamos esperar que a seleção brasileira possa voltar a ser realmente uma seleção brasileira com todos os melhores jogadores feitos no Brasil, tá certo? Né? No nosso território nacional, que reformule, que nós possamos reformular o futebol brasileiro, né? Repaginar, então reset aí da Tite para trás, e um Brasil mais forte, mais competitivo, melhor, mais vitorioso e mais campeão ainda do que já é. Beleza? Tudo de bom para você, tamo junto. Rádio Tião Brasil, conselheiro técnico e tático.